Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje a gente trata de um tema que envolve justiça, dignidade e equidade de gênero dentro do sistema prisional. Você sabia que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que os cuidados prestados por mulheres presas aos filhos recém-nascidos podem ser considerados como forma de trabalho para fins de remissão de pena? Essa decisão abre caminho para um olhar mais humanizado sobre a realidade das mães encarceradas e valoriza o cuidado materno como um esforço essencial, não apenas para o bem-estar da criança, mas também para a ressocialização da mulher. A interpretação do STJ se baseia não só na Lei de Execução Penal, mas também em princípios constitucionais e em diretrizes de julgamento com perspectiva de gênero. Afinal, que tipo de trabalho é mais intenso e ininterrupto do que cuidar de um bebê em um ambiente prisional? Para entender melhor o alcance dessa decisão, os impactos práticos e o que ela representa para o futuro da execução penal no Brasil, eu converso agora com o advogado especialista em direito penal, Anderson Costa. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Olá, Tiago. Obrigado aí pela participação. Agradeço aqui a possibilidade de estar discutindo um tema tão relevante, um tema tão importante, né, que tem um impacto direto aí na nossa sociedade. Então, é uma satisfação muito grande poder estar aqui participando com vocês nesse programa. Doutor Anderson, vamos começar então falando aí sobre o que motivou, né, o colegiado aqui do STJ, terceira sessão, a reconhecer os cuidados maternos como forma válida de trabalho para a remissão de pena. O artigo 126 da Lei de Execuções Penais, ele fala sobre a possibilidade da remissão da pena através de trabalho e através de estudo. Né? A cada 3 dias de trabalho, 1 de pena, e a cada 12 horas de estudo, 1 de pena. É um direito que o presidiário tem de diminuir o cumprimento na sua execução. E o fato da maternidade, né, impedir que a presa tenha a mesma, vamos dizer assim, liberdade das demais para poder exercer outros trabalhos ou até mesmo estudo dentro do presídio, gerou essa discussão, pois foi pedido para uma juíza da execução, né, considerar o fato da amamentação, o fato de cuidar do bebê dentro do presídio como um trabalho, e isso foi negado pela juíza. Então, a necessidade do STJ poder dizer se amamentar, se ter esses cuidados que a mãe tem que ter com o bebê dentro do presídio, pode ou não ser considerado um trabalho para remissão da pena, foi necessário. Né, e o STJ acabou partindo para essa linha de raciocínio. Doutor Anderson, e como que o entendimento do STJ se alinha com os princípios da Lei de Execução Penal, a LEP, e também da Constituição Federal? Bem, a própria Constituição, ela fala da ressocialização, né, que o direito penal, ele entende que a ressocialização é uma das finalidades da pena. Então, a LEP, ela traz muito essa questão do preso voltar à sociedade através da família, através do emprego, através do trabalho, da dignidade. Então, a gente tem a dignidade da pessoa humana enquanto base tanto da Constituição quanto da lei de execução. E uma mãe que cuida de seu filho dentro do presídio, que se priva de outras atividades para se dedicar a essa, ela tem esse direito, porque ela está demonstrando ali um cuidado materno. Isso, sem dúvida, faz parte da dignidade da pessoa humana. Né? É uma forma que a pessoa tem de buscar a ressocialização. Afinal de contas, um dos pilares quando ela retornar à sociedade é estar com a família. Né? Então, o fato dela desempenhar essa atividade materna de amamentação, de cuidados intensos em relação à criança, é sim uma forma de demonstrar que ela está colocando a família como prioridade para poder retornar à sociedade. Doutor Anderson, na prática, quais desafios aí as mulheres encarceradas enfrentam para acessar os benefícios da remissão, especialmente aquelas com filhos pequenos? Bem, essa é uma grande novidade, né? Porque até então esse cuidado não era visto como um trabalho. O STJ abriu as portas para que isso comece a ser avaliado agora. Mas a gente sabe que superlotação, a gente sabe que a falta, às vezes, de agentes específicos para auxiliar essa mãe, e a própria exclusão que elas sofrem são empecilhos, né? São obstáculos aí que deverão ser enfrentados para que a gente concilie a dignidade da pessoa humana com a dignidade desse trabalho materno para que essas mulheres tenham aí a remissão alcançada.
E também os juízes, eles têm que olhar de uma forma mais humana, né, mais humanizada, o cumprimento da pena de uma mulher encarcerada com filhos pequenos como um trabalho digno para que ela possa aí alcançar a sua remissão. De que forma a interpretação extensiva aí do artigo 126 da Lei de Execução Penal contribui para uma justiça mais equitativa e sensível ao contexto aí das mulheres presas? Nossa, de uma forma muito grandiosa, muito grandiosa. Nós temos aí, até aqui fora, né, a mulher, quando ela está em licença maternidade, ela recebe o seu salário porque entende que aquilo ali é um trabalho, né? Ela está cuidando daquela criança que ela acabou de parir, ela está desenvolvendo um vínculo com aquela criança que vai fazer parte da sociedade. Então, nada mais justo reconhecer que uma mãe encarcerada tem o mesmo direito. Se ela está cuidando daquela criança e isso lhe priva do direito de desempenhar outro trabalho que lhe daria origem à remissão, por que não reconhecer esse trabalho como uma hipótese de remissão? É reconhecer um direito que já deveria ter sido reconhecido. Afinal de contas, a maternidade é um direito, é uma garantia, ela é protegida pela nossa legislação e nada mais justo que as mulheres encarceradas gozem do mesmo direito que a mulher livre. Afinal de contas, não é só a mulher. É a criança que está sendo protegida, né? E no direito penal a gente não pode flexibilizar que a pena de um alcance outra pessoa, né? Nós temos aí a intranscendência da pena. Então, como que a gente vai punir aquela criança de ter aquele direito de estar com a mãe, de ter os cuidados indispensáveis? Então, nada mais justo e nada mais digno do que essa decisão, né? Que vai impactar, sim, de forma muito positiva a vida de muitas mulheres encarceradas e seus respectivos filhos. E qual que é o papel do protocolo para o julgamento com a perspectiva de gênero, lá do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, nesse tipo de decisão? Importantíssimo, né? A gente tem esse protocolo aí que veio para cuidar da questão das mulheres trans, das mulheres travestis, e a mulher cis, quando engravida e tem um filho dentro do estabelecimento prisional, ela merece um tratamento diferenciado. Ela tem que ser tratada de uma forma diferenciada. O trabalho que ela exerce tem que ser visto de uma forma, no olhar, numa perspectiva de gênero de uma mulher que engravidou e agora ela tem um filho para cuidar. Então, por exemplo, como é que a gente vai reconhecer a possibilidade de remissão só da mulher que faz serviço de limpeza, da mulher que faz serviços na cantina, e não vai reconhecer dessa mulher que tem que cuidar do filho? Ela não tem escolha. Ela está desempenhando um papel fundamental. Então, quando a gente fala da maternidade, mais uma vez, não tem como fugir aos olhos, né, da perspectiva de gênero, do protocolo da perspectiva de gênero. Então, se nós estamos tendo um olhar para a mulher trans, para a mulher travesti, se nós estamos tendo esse olhar para a mulher em si, quando ela é julgada, quando ela cumpre a pena, não tem como deixar de lado a maternidade, que é algo inerente ao sexo feminino. Então, essa mulher foi presa grávida, ela tem o direito, sim, de ser tratada como mãe, e a mãe aqui fora, ela é tratada de uma forma diferenciada. Por que que lá dentro vai haver uma exclusão? Né? Se o nosso objetivo é ressocializar, é trazer essa mulher para a sociedade, é mostrar para ela que a família tem que ter prioridade, como é que a gente lá dentro não vai tratá-la dessa forma? Então, esse protocolo, ele é indispensável, né? Ele veio aí para coibir um tratamento igualitário numa situação desigual. Não tem como você tratar homens e mulheres da mesma forma. Então, se a mulher ela tem crianças dentro do presídio, ela tem que desempenhar o papel de mãe, isso tem que ser visto de uma forma diferenciada e positiva para que ela possa aí cumprir a sua pena de uma forma mais digna, né, e restaurar aí o seu status de liberdade junto ao seu filho de uma forma mais rápida, mais digna, com a proteção do Estado. E a gente pode dizer que essa decisão agora, ela pode abrir caminho aí para o reconhecimento de outras atividades, além do trabalho e estudo tradicionais para fim de remissão? Com certeza. Inclusive, a gente já tem precedentes aí que reconheceram o artesanato, que reconheceram a leitura, como hipóteses de trabalhos, né, que podem aí gerar remissão da pena. Então, esse é mais um do rol de garantias que a gente vai ampliando no decorrer da evolução, né, das atividades. Cada caso é um caso. Então, tudo que o Estado tiver que fazer sob a ótica da dignidade da pessoa humana deve ser feito, né? Então, com certeza, sim, é um precedente muito importante para ampliar esse rol. O trabalho não é só aquele em que a pessoa visa lucro, a gente sabe disso. Então, qualquer trabalho humano, humanitário, um trabalho digno, deve ser considerado, sim, para fins de remissão.
Até porque o principal objetivo da lei, além, claro, de punir pela conduta que transgrediu um bem jurídico, é viabilizar a ressocialização daquele indivíduo. Então, cada situação é uma situação e cada olhar é um olhar. Então, acredito sim que é um precedente para ampliar o rol de atividades, né, que vai favorecer aí muitas pessoas. Porque é aquela coisa, Tiago, muita gente acha que o criminoso ele tem que cumprir a pena dele integral, que ele não tem direito a uma segunda chance, mas muita gente acaba errando não porque quer. A pessoa erra por conta do ambiente familiar onde ela cresceu, ela não teve a mesma oportunidade que todos têm, isso é uma falácia. Costumo muito falar com os meus alunos em sala de aula. Você não pode medir os outros pela sua régua. Você diz, aquela mulher tinha que estar lavando uma roupa, em vez de estar roubando, em vez de estar traficando. Tá, mas quantas vezes você já abriu a porta da sua casa para colocar uma moradora de rua para lavar a sua roupa? Quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 voltados para a gente. Então é importante lembrar que nem todo mundo tem a mesma oportunidade. A gente, quando sai do trabalho, tem um lar, tem uma família, tem um jantar nos esperando. O morador de rua, muitas vezes, ele tem ali a janta para ser dividida com ratos no container. Ele vai sofrer violência sexual, ele vai sofrer violência física. O lugar em que ele vive é hostil. Então essas pessoas, elas merecem uma segunda chance e merecem um tratamento com dignidade. Quando eu vejo decisões como essas privilegiando não só uma mulher de uma determinada classe social, não só aquela mulher que trabalha aqui fora, mas a mulher encarcerada, que muitas vezes é excluída e marginalizada da sociedade, eu fico muito feliz com a nossa Corte Superior agindo em prol da sociedade. Afinal de contas, esse é o papel dos tribunais superiores. Doutor Anderson, e como que o sistema prisional, então, pode se adaptar para garantir que o direito à remissão por cuidados maternos seja efetivamente aplicado? Higiene, qualidade para essas crianças, entender que o estabelecimento carcerário hoje não é só para prender, ele também é para ressocializar. Se adequar sabendo que ali é um ambiente que podem ter recém-nascidos, podem ter bebês que vão precisar de um cuidado especial, viabilizar que essas mães tenham esse contato com a criança, e um contato não regrado, monitorado, com vigilância ostensiva, mas um cuidado humano, humanitário, um cuidado de proximidade, um cuidado com um olhar de empatia, né? Acredito que o sistema carcerário tem que investir mais em profissionais de áreas que ajudem essas mulheres na relação com seus filhos, no trabalho que elas vão desempenhar dentro do sistema carcerário. Nós sabemos que políticas públicas para esses ambientes são quase inexistentes. A sociedade não quer, os nossos membros aí eleitos muitas vezes renegam, né, os ambientes carcerários, entendendo que ali é ambiente simplesmente para enjaular pessoas, mas na verdade não é. Essas pessoas elas vão retornar para a nossa sociedade. Então elas merecem um tratamento digno, porque quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, não é só para eles lá dentro. É para a gente aqui fora, porque eles vão retornar. Nós não temos pena de morte nem prisão perpétua. Então, se essa pessoa lá dentro ela recebe um tratamento de ataque, de violência, de exclusão e de segregação, quando ela sair, ela não vai respeitar essa sociedade que não a respeitou lá dentro, né? Então, lá dentro, os presídios eles precisam se adequar a essa realidade. Precisa ter uma brinquedoteca digna, né? Precisa ter um fraudário, precisa ter um espaço para que essa mulher tenha uma convivência com o próprio filho sem estar sendo monitorado o tempo todo, apesar de que ela está presa, mas é necessário que haja, né, um investimento nisso. Então eu observo que vai ter um grande trabalho, porque as penitenciárias hoje em dia, muitas vezes, elas não têm o mínimo, né, no que tange a dignidade desses presos. Então vai ser realmente uma luta, mas é possível se houver engajamento, se houver vontade e se houver preocupação e esse olhar mais humano para as mulheres que estão encarceradas. Ok, professor e advogado Anderson Costa, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente, trazer esses esclarecimentos aqui para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Thiago, gratidão. Sempre que precisarem, estou à disposição. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia, pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio.
Tchau, tchau. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.